Foi. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença. Nós agora são 8 horas, a gente está começando, conforme combinado, uma live com relação às eleições 2024, uma live do portal Eleitoralista. Queria agradecer aqui também a presença do Igor Severo, que é o nosso contador, a equipe da Diligrins, que estão responsáveis pela construção tecnológica de todo esse material, o Vinícius e o Douglas, né? E desde já disponibilizando para vocês as dúvidas, as perguntas, os contatos, porque qual é o objetivo da noite de hoje? Nosso objetivo é, de forma rápida, dar uma passeada por todo o conteúdo que é disponibilizado no portal Eleitoralista. Nós construímos um portal com o objetivo de que as pessoas tenham facilidade na construção de solução para o processo eleitoral, né, que efetivamente possa facilitar a tua vida. Né? Aquele que, junto com a gente, acompanhar toda a jornada do eleitoralista, né, vai ter acesso, além dos 30 vídeos de aula, além de todo o material de formação, além de todo o material com relação à legislação atualizada, nós estamos disponibilizando um manual prático de direito e contabilidade eleitoral, que é um manual eletrônico, ele é físico, mas ele também é eletrônico, que vai ter anexo. O anexo 1 é a legislação atualizada e completa, o anexo 2 é as normas do processo eleitoral, e o anexo 3 são os contratos de contabilidade para o gerenciamento contábil da eleição, e contabilidade é com o Igor, não é comigo. Então eu gostaria de começar a apresentação do curso de forma que os senhores pudessem estar acompanhando o material que a gente vai passar, que é uma lâmina. Essa lâmina também já foi disponibilizada para os senhores, de forma que... Estou com dificuldade aqui na utilização do sistema. Essa lâmina já foi disponibilizada para os senhores, de forma que a gente vai estar passando, para quem está no grupo do WhatsApp, né, vai estar passando efetivamente o material que explica resumidamente todos o passo a passo com relação às eleições. Aprendendo a utilizar o sistema, meus amigos, não é fácil. Bom, o que é o cronograma das eleições? O cronograma das eleições, para nós, nada mais é do que a gente poder estar discutindo o direito eleitoral. Queria me apresentar, eu sou advogado há 20 anos, trabalho com direito eleitoral há 20 anos, já fiz eleições em todas as esferas, já fui advogado de eleição nacional, já fui advogado de eleição estadual e, por óbvio, de eleição municipal. Nesse período, já atendi mais de 1.500 candidatos. Eu tenho a perspectiva de que a gente possa estar juntos aí, construindo soluções para os problemas das eleições. As eleições cada vez mais judicializadas, o processo eleitoral cada vez mais judicializado. Essa é a rotina do processo eleitoral, porque efetivamente as eleições já começaram, né? Quem é candidato já está dizendo que é pré-candidato, que o jogo já está sendo jogado. Nós tivemos agora, essa semana, a abertura da janela da infidelidade partidária, né? Que é até o dia 6 de abril, os detentores de mandatos no poder público, no poder legislativo, podem trocar de partido sem a perspectiva da perda do mandato, né? E o jogo já está sendo jogado, porque também, dia 6 de abril, fecha a janela, né, das filiações partidárias. Portanto, todos os partidos políticos têm até o dia 6 de abril para que possam estar regularmente inscritos no Filia Web. Tá? Dito isso, né, pode parecer confuso, mas estar pronto para uma disputa política exige muito tempo, dedicação, disposição e, é claro, dinheiro. E é esse o nosso objetivo aqui, é poupar o tempo de vocês e centralizar o custo disso. Eu, como advogado eleitoralista, digo, eu brinco sempre, né, que advogado eleitoralista é que nem seguro de carro, né? Contrata antes que é mais barato. Porque, na verdade, hoje, se tu for discutir uma ação de impugnação de mandato eletivo num município pequeno,
tu vai estar trabalhando numa perspectiva de cobrar só pela ação da impugnação do mandato eletivo, 25, 30 mil reais, mais a cláusula de êxito, né? E é isso que faz efetivamente a diferença no processo eleitoral. Então, vamos agora seguir com o cronograma das eleições, e aí no cronograma eu vou estar discutindo com os senhores aquilo que tem de interessante ou não tem de interessante com relação ao processo eleitoral propriamente dito. Então, tu tem agora a janela da infidelidade, ela vai até dia 6 de abril. Dia 6 de abril fecha a janela e fecha o FiliaWeb. Com relação ao FiliaWeb, está tendo uma discussão com o Tribunal Superior Eleitoral, porque houve uma alteração no sistema de filiação partidária, em que agora, além do partido lançar a ficha de filiação no sistema eletrônico, o cidadão que se filiou no partido tem que baixar o e-título e confirmar a filiação, ou seja, é o duplo grau de confirmação do ato de filiação. A partir de 15 de maio de 2024, é liberado aos candidatos a vaquinha eletrônica e a arrecadação é com o Igor, não é comigo. Junho, julho e agosto são os períodos de desincompatibilização. Junho, julho e agosto, nós temos desincompatibilizações de 6 meses, de 4 meses e de 3 meses. E quem depois lá nos chamar no privado, a gente disponibiliza as lâminas que nós estamos utilizando na atividade de aula, da aula 0 de hoje, bem como todo o material relacionado a prazos de desincompatibilização. Então, existem basicamente 3 prazos: 6 meses, 4 meses e 3 meses, dependendo da atividade que você desempenha. Dito isso, vêm-se as convenções, e as convenções são de 20 de julho até 5 de agosto. E dia 5 de agosto é o último dia para se realizar as convenções. Já vamos discutir aqui basicamente a regra de coligação. Não existe coligação na proporcional, né? Isso é uma alteração recente da legislação. Existe única e exclusivamente coligação na majoritária. O tempo de rádio e televisão, ele é distribuído pela bancada eleita na Câmara de Deputados na eleição de 2022, né? Portanto, as eleições de 2022, as bancadas eleitas no dia 1º de janeiro, com ato de diplomação, distribuem o tempo dos partidos políticos no que se refere à propaganda de rádio e televisão. No dia 5 de agosto, fecha o período das convenções, e aí, se tu é um partido federado, tu tem uma federação de partidos políticos, os partidos federados, por obrigação de lei, devem realizar as suas convenções num ato único, tá bem? Todos eles juntos. Realizada a convenção de 20 de julho a 5 de agosto, depois de realizada a convenção, tu tens 24 horas para alimentar o sistema. Quem é o sistema? O Candex, tá bem? Então, assim, ó, eu vou estar falando, né, e pela questão do tempo, vou estar falando do conteúdo, e quem tem dúvidas, quem tem alguma dificuldade, chama ali no separado, comenta na live, e a gente está aqui também para poder ajudar a solucionar as dúvidas, já que esse é o nosso tempo zero do start do curso eleitoralista. Realizadas as convenções até a data de 5 de agosto, da data de realização da convenção, tu tens 5 minutos para que, 24 horas para que tu alimente o Candex. Junto com o curso vai estar lá o manual do Candex. Não existe mais documento físico no sistema eleitoral. Então, se tu é o advogado da campanha, se tu é o assistente administrativo da campanha, te organiza em ter uma internet que funcione de forma robusta. Eu, particularmente, no meu escritório, eu tenho dois links da internet separados, um link dedicado e um link de cabeamento de rede, de forma que se cair a internet de um lado, eu possa estar trabalhando com a internet do outro lado, né? Porque perder prazo no direito eleitoral é algo extremamente complicado pela celeridade das demandas. Realizadas as convenções, até o dia 5 de agosto, tem até o dia 15 de agosto para o registro das candidaturas. Alimentado o sistema, o Tribunal Superior Eleitoral, através dos seus tribunais regionais,
já que nós temos as eleições municipalizadas e das suas zonas eleitorais, irão disponibilizar aos candidatos o CNPJ. E depósito do CNPJ, o Igor vai tratar com vocês depois, abertura de conta bancária, a forma de utilizar esse CNPJ, o que mudou na legislação com as novas resoluções que foram publicadas sexta-feira da semana passada. E quem nos chamar depois no privado, nós vamos disponibilizar um resumo daquilo que foi mudado das resoluções de 2019, de 2022 para as eleições de 2024, e mudou bastante coisa, tá? E aí nós vemos com o início das eleições, dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto em diante é o início da propaganda eleitoral. O que eu queria abrir um parênteses aqui? Os mais antigos lembram que as eleições antigamente tinham 90 dias. O que a Justiça Eleitoral fez? Ela reduziu a eleição para 45 dias. Então, de 16 de agosto em diante, nós já temos o prazo reduzido das eleições, mas eu, candidato a vereador, posso dizer que sou pré-candidato desde agora? Sim, posso. O que eu não posso fazer? Não posso fazer aquilo que a lei eleitoral proíbe desde sempre. Não posso prometer, não posso dar dinheiro, não posso dar brinde, não posso distribuir benefícios ou favores, fazer falsas promessas, porque a lei eleitoral ela é extremamente rigorosa. Mas se eu fizer agora uma ação numa comunidade e distribuir brindes como pré-candidato, qual é a punição que a Justiça Eleitoral me dá agora? Nenhuma, porque ela só vai me dar, como pré-candidato, o material, a possibilidade de ser punido com o registro da candidatura. Eu não consegui ler. Eu queria pedir para o Douglas disponibilizar o link do suporte para os interessados do curso. Tá bem? Então, pedindo aqui para a gente poder continuar. Bom, dia 30 de agosto começa a propaganda de rádio e televisão. A distribuição do tempo de rádio e televisão, ela se dá pelas bancadas na Câmara de Deputados. Nós já tratamos disso. Nós temos uma aula com relação a isso, exclusivamente com relação a isso. E eu queria chamar a atenção dos senhores aqui, que a gente tem um site, né? www.oeleitoralista.com.br, e aqui tem todo o material de que a gente está tratando na aula de hoje. E aí, para leitura aqui com os senhores, rapidamente, no módulo de direito eleitoral, por exemplo, nós vamos tratar da introdução, do calendário, vamos ter uma aula sobre convenções partidárias, elegibilidade, inegibilidade, desincompatibilização, infidelidade partidária e fidelidade, como que se dá as composições das proporcionais, já que nas proporcionais não tem coligação, né? Nós vamos tratar da ação da impugnação do registro. Em que momento eu posso impugnar o registro candidato? A partir do ato que o sistema da Justiça Eleitoral alimenta a possibilidade de que realmente você é candidato. Nós vamos falar da ação de investigação judicial eleitoral, nós vamos falar da ação de impugnação do mandato eletivo, nós vamos falar do Pardal. O Pardal é um sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral extremamente interessante, que tu pode baixar no teu celular e tu vai denunciar a propaganda irregular pelo Pardal. E o Pardal, ele efetivamente funciona para aquilo que é mais periférico da campanha eleitoral, um material irregular, uma propaganda sem identificação, né, um material colocado em locais proibidos. Nós vamos tratar de coligação partidária e nós vamos tratar de propaganda eleitoral. E sobre propaganda eleitoral, nós temos as duas aulas e mais a discussão sobre as alterações das resoluções de 2024. Queria também pedir que vocês sigam o nosso Instagram, @o.eleitoralista, e comente "eu quero" em qualquer publicação, que vamos te enviar o nosso link com relação à nossa formação de direito eleitoral. Então, nós temos o site www.oeleitoralista.com.br e nós temos o Instagram, né? O Instagram, @o.eleitoralista. Se não tiver o ponto, tu vai terminar acompanhando uma rede desativada que tem um nome similar ao nosso, né? Então, @o.eleitoralista, e a gente está à disposição, já tem publicações sendo feitas na página, direcionadas efetivamente às eleições de 2024. Então, dia 30 de agosto, iniciou a propaganda eleitoral de rádio e televisão, e nós, agosto e setembro,
vamos com a eleição, né? Para que no dia 5 de outubro, né? Dia 4 de outubro é o último dia para comícios, debates e o fim da propaganda eleitoral. E dia 5 de outubro é o último dia de propaganda de rua e da internet. E dia 6 de outubro, todas as urnas, né? Com o direito à manifestação individual do voto, com o direito à manifestação pessoal do voto. E a Justiça Eleitoral, ela não brinca em serviço. E isso é extremamente sério a gente dizer, e a gente está acompanhando a atuação da Justiça como um todo, nesse episódio que envolveu a invasão do Senado e da Câmara do Congresso Nacional, do fato dia 8 de janeiro, em que ela está sendo extremamente rigorosa na aplicação das medidas. E não existe nada mais célere e mais rápido da aplicação de sanção dentro do direito do que a Justiça Eleitoral. Nós podemos interpor uma ação de investigação judicial eleitoral contra a propaganda de TV do candidato às 13 horas, quando ele iniciou a propaganda de TV dele, pedindo para que a propaganda saia do ar. É muito comum o juiz apreciar o teu pedido e a propaganda já ter saído do ar no horário da noite, né? Então, tu tem uma decisão de um processo em caráter liminar, com tutela de urgência, em menos de 12 horas. E essa é a regularidade do processo eleitoral. E as pessoas, cada vez mais, tendo acesso à tecnologia, elas acham que as suas redes sociais são intocáveis. Há de se ter a responsabilidade da utilização das redes sociais, há de se ter o compromisso de se divulgar a verdade, há de se ter o compromisso de que as coisas aconteçam de forma efetiva. E não é de graça que a gente percebe efetivamente e de forma sistemática as pessoas publicando pedidos de desculpas públicas nas redes sociais por atacar político, por atacar gestor, por atacar prefeito, né? Então, tu tem que ter a responsabilidade daquilo que tu publica ou daquilo que tu compartilha, porque tu também é responsável pelo aquilo que tu compartilha nas redes sociais. Então, é o cuidado redobrado, porque a tecnologia, ela te ajuda, mas ela pode também te colocar em situação de algum compromisso. Saiu nas redes sociais essa semana, no estado do Pará, um pré-candidato a vereador que teve uma ideia brilhante de distribuir, fazer sorteio de R$ 100 numa comunidade carente do estado do Pará e distribuir mortadela para as pessoas que estivessem acompanhando a importante visita dele naquela comunidade. Segunda-feira até vou postar nas redes sociais do Eleitoralista aquele vídeo. Por quê? Porque, na verdade, hoje ele é pré-candidato a vereador. E como pré-candidato, eu, como advogado, não posso fazer nada para impugnar a pré-candidatura dele. Mas a partir do momento em que registrarem a candidatura dele, eu posso entrar com uma ação de impugnação do registro dele ou uma ação de investigação judicial eleitoral por compra de voto ou abuso do poder econômico. Mas isso são coisas que a gente, como advogado eleitoral, aprende pelo dia a dia do processo eleitoral, tá? Então, qual o cuidado que tu tem que ter na pré-campanha? Tu tem que ter o cuidado de não pedir voto. Tu pode fazer vídeo? Pode. Tu pode dar ideias, aquilo que tu pensa para a cidade? Pode. Tu pode fazer material de adesivo e colocar o teu nome? Pode, mas tem que ter cuidado, né? Queria aqui agradecer a presença da Vitória Marques, do Juan Santos, da Lidiane, do William, do Benedito, do Douglas Bisonin, do Nestor, do Bernardo, do Beto Fantinel, que está longe, né, Beto, nos assistindo, do Miguel ali de Mata, da Lisiane, do Breno Correia, de todos os outros que estão comentando a live. E a pré-campanha, ela tem essa singularidade. Por que a pré-campanha passou a ser importante? Porque a Justiça Eleitoral reduziu a campanha. A campanha antes era de 90 dias, agora ela é de 45. O que ela diz? Pode fazer pré-campanha? Pode. O que tu não pode fazer é pedir voto. Pode fazer um adesivo com o teu nome? Pode. Mas aquele adesivo que tu fez com o teu nome, na campanha, não pode ser o mesmo. Não pode ser a mesma cor, não pode ter a mesma formatação, não pode ter o mesmo slogan, né? Então, são coisas que são muito específicas com relação ao advogado eleitoral e à assessoria, né? Queria também estar
convidando as pessoas a continuarem comentando e, em caso de dúvida, chamar o suporte. Aqui está o Vinícius e está o Douglas aqui da Diligri, né, à disposição para poder estar ajudando os senhores na construção de solução do processo eleitoral. Então, a pré-campanha é importante por isso, porque efetivamente as eleições já começaram. O jogo já está sendo jogado. E dia 6 de abril fecha a janela. Fechando a janela de filiações, de 6 de abril em diante, para ser candidato a vereador ou a prefeito, a lei só permite aos representantes das Forças Armadas, das polícias militares e dos bombeiros militares, porque esses têm prazo de filiação diferenciado. Então, se tu quer organizar a tua campanha e ter uma nominata forte para vereador, a hora é agora. E como é que funciona efetivamente a composição disso? De que forma eu vou compor na minha campanha a minha nominata de vereadores? E a lei mudou não faz muito tempo, né? A lei fala que tu vai ter que apresentar o número de candidatos, é o número de cadeiras do Poder Legislativo e mais um. Se tu tem 9 vereadores na tua Câmara de Vereadores, que é a maioria dos mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro, o que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando de uma eleição que vai ter mais de 5 mil candidatos, mais de 5 mil municípios com eleições para prefeito e mais de 50 mil vagas de vereadores sendo disputadas. Então, uma Câmara com 9 cadeiras, tu pode apresentar 10 candidatos. Numa Câmara com 14 cadeiras, tu pode apresentar 15 candidatos. E qual é a composição disso? Do número de vagas que tu vai compor a disputa, 70% é para um sexo, 30% é do outro sexo. A legislação fez isso para tentar fazer que a participação das mulheres no processo eleitoral se ampliasse. E o que nós estamos vendo com relação a isso? A efetiva participação maior das mulheres, que elas hoje representam 50% do eleitorado. A partir do momento que elas representam 50% do eleitorado, não é crível que as câmaras de vereadores não tenham a presença feminina dentro da construção do colegiado do Poder Legislativo. Então, e quando a distribuição das vagas dos decimais de 70 para 30 der 0,1, então eu tenho 16 cadeiras e eu vou dividir os 30% dessas 16 e deu 4,1 de candidatos do sexo oposto. A legislação diz que tem que arredondar para cima sempre. Então, são 15 cadeiras, 10 de um sexo, 5 do outro, tá bem? De forma que tu respeite os 30%. Quero agradecer aqui a Letícia, a Chauane, a Neita, a Ângela, e pedir para nos seguirem lá no nosso Instagram, @o.eleitoralista, e para que as pessoas possam contar de qual cidade estão nos ouvindo, de onde é que tu está participando, né? Nós estamos aí, eu queria dividir essa tarefa extremamente complexa, nós estamos aí há 10 meses formatando a efetiva realização deste curso, é um trabalho coletivo muito longo, né, com material que foi gravado com qualidade de absoluta profissionalismo, com legenda, com todo um layout para te dar suporte de efetivamente aprender a fazer as coisas, né? Porque, por exemplo, se nós for discutir hoje direito eleitoral no Rio Grande do Sul, nós não somos 20 advogados que trabalham direito eleitoral de forma efetiva. Da campanha é ter o cuidado de não fazer o que a lei diz que não pode fazer, tá bem? Não pode comprar voto, não pode prometer. Todo material gráfico tem restrição. Não existe material gráfico mais que supere o tamanho de 0,5 metros quadrados, com exceção do perfurite do carro do vidro traseiro, em que a legislação fala que o perfurite do carro do vidro traseiro é do tamanho do vidro. Todo o material gráfico, obrigatoriamente, tem que ter a composição da majoritária. Se tu é candidato a vereador, tem que ter o candidato a prefeito no teu material. Com o candidato a prefeito, no material do prefeito, o nome do vice-prefeito tem que ter 30% do tamanho do nome do prefeito, de forma que tu não tenha, que a população possa saber quem é teu candidato a vice-prefeito. Todo o material gráfico da campanha tem que ter CNPJ. Todo o material gráfico da campanha tem que ter tiragem. Muito cuidado, o Igor vai tratar disso com relação à questão das notas fiscais e dos pagamentos. Não existe mais pagamento em espécie, não existe mais pagamento que não seja através de transferência eletrônica.
o sistema se comunica, a Receita Federal se comunica, os lançamentos se comunicam, e isso pode determinar que tu possa ser eleito e ter uma ação de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, por exemplo, tá bem? Então, com relação à campanha, é a joia da coroa, tá bem? Queria falar aqui sobre judicialização, tá bem? Que as pessoas não se dão conta. E aqui eu não quero discutir quem é Bolsonaro, quem não é Bolsonaro, quem é Lula, quem não é Lula. Mas o que nós temos nos últimos 10 anos da política nacional? Nós temos um processo eleitoral judicializado. A mesma justiça que condenou o atual presidente da República a ficar inelegível e que possibilitou que o Bolsonaro fosse presidente da República, hoje inverte as regras do jogo e liberou o Lula para concorrer a presidente da República e agora, mês passado, deixou o Bolsonaro inelegível por abuso do poder administrativo, quando em determinada oportunidade ele se utilizou da estrutura do Palácio do Planalto para fazer uma reunião com os embaixadores dos países com sede no Brasil. A judicialização é regra, a vida da gente é judicializada. Hoje tu pode achar que tu vai concorrer e não vai ter nenhuma demanda eleitoral, mas é um engano gigante, porque a Justiça Eleitoral tem trabalhado muito nisso. Vide, por exemplo, que nós tivemos as resoluções das eleições de 2024 lançadas apenas semana passada. Eu trabalho eleitoral há 20 anos. É a primeira vez que a gente tem a Justiça Eleitoral lançando as resoluções no ano das eleições. Por quê? Porque eles queriam tratar de inteligência artificial, eles queriam tratar de deepfake, eles queriam tratar de rede social, eles querem responsabilizar as empresas e as mídias geradoras de fake news. Então, tu tem todo um aparato que ele te chama a ter um advogado com conhecimento em direito eleitoral. E é isso que nós queremos dividir com vocês. É esse conhecimento que o assessor do candidato tem que ter, é esse conhecimento que o candidato tem que ter, é esse conhecimento que o advogado tem que ter, tá? Tá achando muita informação? Saiba que no nosso curso tem muito mais. Vou pedir para o Douglas lançar o link do curso agora com 50% do valor do curso de desconto, tá bem? Porque nós estamos falando num curso em que nós estamos fazendo uma live em que nós, além do e-book, que é o livro, nós temos só em anexos mais de 200 páginas, que é a legislação atualizada, que é mais de 20 roteiros de ações, a ação de impugnação de registro de candidatura, a ação de investigação judicial eleitoral, a ação de impugnação de mandato eletivo, né? Então, são informações extremamente importantes. Aí, na parte de contabilidade, o que eu vou falar com vocês, tem lá mais de uma dezena de modelos de contratos, né? Porque tem contrato de veículo, contrato de cabo eleitoral, contrato de publicidade, contrato de mídia, contrato de impulsionamento e etc. E a judicialização é uma realidade. Quando nós falamos que as eleições se ganham também fora das urnas, a minha experiência profissional tem me mostrado isso. Eu já participei de eleições em que o meu candidato foi para as urnas e que ele se elegeria com um único voto, porque nós caçamos os candidatos adversários. Porque voto branco e voto nulo não é voto. Vale o voto que vai na urna. E eu já tive essa grata experiência, porque nem sempre se ganha, né? De ter tido essa vitória dentro do tribunal, caçando os candidatos adversários por causa das questões das desincompatibilizações, das inegibilidades. E nós temos lá no curso uma aula que vai tratar só de inegibilidade, porque hoje uma condenação por ato de improbidade administrativa te gera inegibilidade de 8 anos. Então, a judicialização é uma realidade. Queria aqui rapidamente falar do pode e do não pode. O pode e não pode é discernimento de capacidade. É evidente que tu tem que ter a razoabilidade das coisas. Eu posso colocar um banner meu numa via expressa da cidade e deixar lá a noite inteira? É óbvio que não pode. Tem horário para recolher. É das 6 da manhã até as 10 da noite. Eu posso usar outdoor na campanha? É óbvio que não pode. Eu posso ter material gráfico superior a 0,5 metros quadrados? Não, não pode. Eu posso fazer
uma parede com um monte de adesivo, meu e do meu prefeito. A brincadeira é o meu prefeito, né? Meu prefeito é maravilhoso. O meu e do meu prefeito, o vereador e o prefeito. Não pode, porque dá a sensação de ser mais do que 0,5 metros quadrados. Questão de carro de som, questão de trio elétrico, questão de show artístico, questão de música ao vivo, né? A legislação ela é bem clara com relação a isso, ela não mudou, tá bem? Tu só pode ter carro de som na presença do candidato, tu não pode ter trio elétrico se não seja numa carreata e não seja num comício, não pode, em momento algum do período eleitoral, música ao vivo e show artístico, mesmo que seja sem custo, tá bem? Então, por que a justiça faz isso? Ela faz isso para possibilitar que quem não tenha dinheiro tenha a possibilidade de ascensão a um cargo eletivo. Porque cada vez mais as eleições estavam elitizadas. Tu não tinha gás para segurar uma eleição de 90 dias sem dinheiro. Eu brinco que hoje tu tem 45 dias sem dinheiro também, né? Mas não existe como tu concorrer sem achar que tu não vai ter que investir nisso, né? O próprio fato de ser candidato te exige, por exemplo, no registro da candidatura, de apresentar um advogado. E não adianta pegar um advogado que não entende de direito eleitoral, porque se não entende de direito eleitoral, vai perder seus prazos, né? O e-book completo será disponibilizado para quem adquirir o curso, junto com os mapas mentais, junto com os resumos, com os modelos de contratos e todo o resto do nosso material. Na minha área de direito, por exemplo, nós fizemos mais de 100 fluxogramas com relação ao processo eleitoral, que é um processo de mentalização, que tu vai poder olhar ali e saber qual é o prazo. Propaganda, ação, recurso, agravo, embargos. Tu tem todo esse material disponível, de forma que tu tenha a maior capacidade de resolver o problema do teu candidato, de tu que és candidato, daquele que tu é assessor. Queria falar aqui, en passant, sobre propaganda na internet, né? As pessoas têm que entender que tu tem um IP, que esse IP deixa rastros, que esse rastro vai fazer chegar no teu equipamento e, portanto, chegar em ti. Se aquilo que tu fizeres gerar benefício para o teu candidato, isso pode, inclusive, caçar a candidatura dele. Ah, mas ele não sabia. A partir do momento que ele se beneficiou, aí ele passa a ter a responsabilidade sobre isso. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. No processo eleitoral, eu resolvi falar mal da candidata à primeira-dama, né? E eu vou usar as redes sociais para isso, para falar mal da mulher do candidato a prefeito. Se isso tem origem no processo eleitoral, quem resolve isso é a Justiça Eleitoral. Com relação às resoluções de 2024, deepfake, não pode, de forma alguma. O que é isso? É tu montar lá, construir um bonequinho, botar a voz do candidato falando aquilo que tu queria que ele falasse, se utilizar de disparador automático de mensagem de forma abusiva, se utilizar de robô para se comunicar com o eleitor, se utilizando da tua voz. Aqui é o candidato Robsonzinho, queria te pedir nas eleições daqui a 3 dias que pudesse pensar na perspectiva de votar em mim, vote Robsonzinho, número tal, coligação tal. É uso de propaganda irregular, é o uso de tecnologia irregular, e a Justiça Eleitoral proíbe isso, porque nem todo mundo tem capital econômico para pagar isso. Então, muito cuidado com a propaganda, muito cuidado com a propaganda escrita. Propaganda em jornal, só pode 10 propagandas por veículo de comunicação, de 1/4 do tamanho tabloide, tem tamanho, tem medida. Na propaganda do jornal, obrigatoriamente tem que botar ali de forma clara quanto está pagando pelaquela propaganda, né? Então, são coisas que as pessoas não se dão conta, tá bem? Mas que podem determinar a aplicação de uma multa. Vamos lá, uma multa barata em direito eleitoral, R$ 5.000. Uma multa por pesquisa irregular começa em R$ 50.000. Não pode mais pesquisa desde 1º de janeiro de 2025, de forma que ela seja divulgada, desde 1º de janeiro de 2024, desculpa. A multa da pesquisa irregular sem registro, ela é de 50 mil até R$ 110.000, e a justiça efetivamente aplica. Tá? As pessoas acham que no eleitoral as coisas não funcionam. Elas funcionam muito e muito mais do que o normal. Recentemente,
o tribunal tratou das candidaturas laranjas. Se vocês entrarem no site do Tribunal Superior Eleitoral, vão ver julgados recentes com relação a candidaturas laranjas, que geralmente são utilizadas as mulheres para poder preencher as cotas, porque se tu não tem candidatas mulheres, tu não pode ter candidatos homens. Uma candidata laranja caça toda a nominata, tá bem? Então, numa Câmara de Vereadores, em que tu elegeu 5 vereadores, e lá teve uma candidata laranja que concorreu e fez meia dúzia de votos, não movimentou a conta bancária, não fez material gráfico. Durante a campanha, fez campanha para um outro cara que não era nem ela. E aí tem um monte de coisas subjetivas que tu pode mensurar a candidatura laranja, né? Evidentemente, é claro que isso vai determinar que toda a tua nominata seja cassada e aquele partido que elegeu 2 vereadores termina, ao final desse processo, sem nenhum vereador. São 2 coisas que a Justiça Eleitoral está avançando. É candidatura laranja e templos religiosos. Porque o que a Justiça tem dito? Né? Primeiro, o Estado é laico. Né? Primeira observação, o Estado é laico. E o que a Justiça Eleitoral tem dito? Né? Que não dá para se utilizar da fé para gerar bancadas, quer seja a bancada que for, né? O pessoal brinca de bancada católica, bancada evangélica, etc, né? Então isso também é algo que é extremamente recente. A Justiça teve decisões sobre templos religiosos esse ano, cassando deputados estaduais e federais sobre este tema. Portanto, é um tema extremamente recente, que para nós também é novidade. Sobre os slides já estão disponíveis para quem está no grupo, 100% grátis. Mas se você quer saber como ganhar dinheiro de verdade, aqui a gente não esconde nada. O valor integral do curso é R$ 1.997. Mas para quem adquirir agora o curso, vai ganhar 50% de desconto, ou seja, R$ 997. E mais, meus amigos, isso além de poder parcelar em 12 vezes sem juros. Dá R$ 80 por mês. O Douglas vai colocar o link para vocês do curso e do parcelamento. E é um excelente investimento. Não precisa ser advogado para fazer, não precisa ser contador para fazer. Se tu é assessor, se tu é candidato e tem a disposição de querer aprender mais, o material é extremamente didático e é direcionado a você, que tem a disposição de querer aprender direito, contabilidade e política como um todo. Então, a decisão dos templos religiosos é uma decisão de 2024, não existia isso. O que chama a atenção? É que as pessoas adentravam nos cultos para pedir voto. O pastor pregava, o religioso pregava isso, como se não votar na pessoa existiria alguma ação do demônio, alguma coisa assim, né? E com isso, a Justiça Eleitoral e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral já disse isso, que ela vai ser extremamente rigorosa com candidatura laranja e com a utilização dos templos religiosos. Seguindo para o final, eu queria falar aqui agora sobre a importância do advogado eleitoral. Sou suspeito para falar, porque faço isso há 20 anos, né? Mas já tive processos eleitorais em que eu fui vitorioso, porque o colega que estava litigando do lado oposto não tinha conhecimento de direito eleitoral. E os prazos do eleitoral são completamente diferentes de processo penal e de processo civil, tá? Já tive essa capacidade. Ser advogado eleitoral te dá o time de saber se vale a pena fazer a ação. Nem toda a ação ela tem o objetivo de gerar dano, mas para criar narrativa, para justificar ações, para justificar movimentos da tua campanha como candidato, para denunciar aquele candidato à reeleição que se utiliza da estrutura da administração pública para lograr êxito. Então, ter um advogado eleitoral, um advogado eleitoralista, né, vai fazer, no final das contas, economizar. Aqui eu vou contar aquela historinha que eu comecei a contar e não falei. Você compara o advogado eleitoralista com o seguro de carro. Tu faz seguro de carro porque se tiver problema, tu tem que pagar a franquia, e a franquia é um valor extremamente mais baixo. Hoje, uma franquia de um veículo de R$200 mil não está R$5.000, né? O advogado eleitoralista é a mesma coisa. Tu contrata antes para ter mais demanda no contrato, para que, se tiver problema, ter redução de custo no final. E eu me atrevo a dizer para os senhores,
A regra é ter problema, tá bem? Além disso, o advogado eleitoralista ele é obrigatório na prestação de contas, além do contador, tem que ter o advogado eleitoralista. E falando em contador, eu queria poder falar aqui também da importância do contador, não só do Igor, que o Igor, além de ser um colega extremamente competente, dinâmico e ágil, com conhecimento de longa data em direito eleitoral, contabilidade eleitoral não é qualquer um que faz. Contabilidade eleitoral tem que ter conhecimento específico. Preenchimento das demandas eletrônicas do sistema eleitoral na área contábil, como na área de direito. No direito, por exemplo, o advogado é acostumado a usar o EPROC. Não existe EPROC na Justiça Eleitoral, né? Nós trabalhamos com TSE Push. Não existe intimação na Justiça Eleitoral. Ou tu tem cadastro ou tu não recebe. Então, a importância de ter um bom advogado eleitoral, de ter um bom contador eleitoral, faz toda a diferença na construção de uma solução do teu problema. Queria agradecer aqui a oportunidade, queria dizer que usei os meus 40 minutos de forma a poder estar dividindo com vocês de forma rápida um passeio pelo curso. Queria reforçar para vocês a importância de adquirir o nosso curso no portal Eleitoralista e no link que o Douglas disponibilizou. Não é porque é um material inédito, eu me atrevo a dizer para os senhores que não tem ninguém tão preparado na área de formação online em direito e contabilidade eleitoral do que a nossa experiência nisso. Né? Foi algo extremamente difícil, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, mas foi extremamente gratificante, porque a gente que já viu as aulas viu o quanto ficou legal. Só de lâmina e memorização nas aulas são mais de 100 lâminas e mais de 100 memorizações. O curso, né, tá com um desconto de 50%, o valor do curso é 1.997, né, mas até para quem adquirir agora o curso está tendo 50% de desconto, ou seja, fica R$ 997 reais. Dá para parcelar em 12 vezes, né? Então chama o Douglas, que ele vai disponibilizar o link para vocês e vocês vão poder estar acessando em primeira mão um material extremamente legal para ter noção de direito, contabilidade e propaganda política, né? Tá aí a capa do manual, né? E por fim, né, queria poder estar agradecendo a oportunidade, reiterando o convite de ingressarem no nosso grupo do WhatsApp, de acessarem o nosso site www.oeleitoralista.com.br, bem como o nosso Instagram, @o.eleitoralista, né? Porque a partir de agora nós vamos estar ampliando as nossas mídias sociais com essa aula de hoje, que é a aula 0 do curso, que vai estar lá no curso também, né? Para que a gente possa também estar ampliando a nossa comunicação e nos aproximando dos senhores dentro do processo eleitoral. Muito obrigado pela oportunidade. Queria chamar aqui o Igor para que ele possa seguir com a área de contabilidade. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho de contabilidade eleitoral, uma parte mais burocrática da atividade, onde a contabilidade eleitoral serve para contadores, colegas contadores e assessores, que são peças fundamentais numa campanha eleitoral. Então, para começar a aula de hoje, a aula 0 do curso O Eleitoralista, que eu tenho maior satisfação de falar para vocês que eu participei da construção desse curso. O curso ficou excelente. Quando eu comecei a minha jornada como contador eleitoral, eu buscava conhecimento, nunca achei um curso com a praticidade que o eleitoralista tem. Então, lá dentro do curso eleitoralista, nós vamos disponibilizar para os colegas contadores efetivamente como que faz todo o processo de prestação de contas eleitorais. Então, a gente vai ensinar efetivamente os colegas contadores a mexer no programa SPCE. Então, o programa SPCE é o programa utilizado para elaborar a prestação de contas eleitoral no processo eleitoral. Então, vamos lá, pessoal. Então, vou começar a aula de hoje, a aula 00,
com uma frase que é bem importante, valorizando os contadores. Para assumir o seu mandato, é crucial, além dos votos, ter as contas eleitorais aprovadas. Então, o que eu falo para vocês? O voto, a busca do voto para os candidatos à eleição é super importante, mas não nada adianta ter o número de votos pretendidos do que ter as contas desaprovadas. Quero convidar vocês para comentar, tirar algumas dúvidas. Manda no chat que a gente vai responder vocês. Toda essa apresentação de hoje vai ser disponibilizada para vocês, né, no grupo ali. Acesse o link para entrar no grupo do WhatsApp. Então vamos lá. Então, para assumir o seu mandato é crucial. Então, a prestação de contas eleitoral ela tem como obrigatória, né? Obrigatoriamente todo candidato precisa constituir contador e advogado na campanha, precisa constituir o administrador financeiro da campanha. Isso é bem importante. Então, o que acontece? Numa campanha eleitoral, vamos ter o contador e o administrador financeiro, que geralmente o administrador financeiro é a pessoa de confiança do candidato, onde vai pagar pessoas, vai fazer contratação. Então, essa comunicação com o administrador financeiro, né, e o contador é de extrema importância. Então, vamos lá. Vamos lá, só mudar o link aqui. Então, o que a gente vai falar sobre hoje? Sobre as diretrizes, prazos das eleições de 2024, tá? A gente vai falar sobre orientações e prazos dos candidatos, partidos políticos. A gente vai falar sobre as resoluções. Teve algumas alterações nas resoluções sexta-feira passada. A gente já leu as resoluções, já viu todas as alterações. Tem pontos específicos importantes, contraditórios, né? Que a gente está conversando aqui, pontos que vai gerar muita discussão no processo eleitoral, vai gerar muita discussão, mas nada que não possa ser resolvido. Dito isso, a importância da parceria do contador e o advogado, né? Porque os prazos, o problema com prestação de contas eleitoral, né? Quem vai ser notificado? Vai ser notificado o advogado, né? O advogado vai acionar o contador e o contador vai dar suporte para o advogado. Então, a importância dessa sintonia entre contador e advogado e administrador financeiro é muito importante, né? A orientação que nós damos no escritório para o candidato, né, é que o candidato, na sua campanha eleitoral, efetivamente precisa estar na rua se preocupando com votos. Se o candidato ficar preocupado com a prestação de contas eleitoral, daí não há tempo que chegue, né? Porque é muita burocracia e nós, contadores, estamos aqui para ajudar. Então vamos lá. Então tá, vou fazer uma breve apresentação para vocês. Meu nome é Igor Severo, sou sócio contador da Visdom Contabilidade. Hoje a gente é um escritório que atende basicamente quase 5 estados, mais de 5 estados do Brasil. Sou bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Estratégica, né? Cofundador, junto com o Dr. Robson Zin, do curso O Eleitoralista, e tenho aí mais de 200 contas aprovadas em campanhas eleitorais. Já tive o prazer de fazer candidatos a deputado, prefeito, vereadores, entre outros. E toda a campanha eleitoral, basicamente com a experiência com a expertise que a gente vai adquirindo, os problemas basicamente se mantêm, né? A gente tem que respeitar sempre as novidades, que desde 2020 está surgindo bastante novidades com a internet, com a vaquinha eletrônica, com impulsionamento. Esse ano com a inteligência artificial. Como a gente vai lidar com a inteligência artificial? Isso é um problema, né? Os advogados, o Dr. Robson aí que lute, né, com a inteligência artificial, porque é um problema que podemos ter nas eleições. Então, nesse processo todo, depois da minha formação, conheci o Dr. Robson e comecei a trabalhar com contabilidade eleitoral. Hoje tenho o maior prazer de fazer esse serviço para partidos políticos, candidatos, pré-candidatos, vereadores, assessores. A gente também dá consultoria para assessores, né? Porque o assessor tem um papel fundamental no processo eleitoral.
O assessor que tem o cuidado com o seu candidato, porque qualquer problema pode gerar cassação de mandato, como o abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico pode gerar cassação do mandato. Então a gente tem que respeitar todos os regramentos do Tribunal Superior Eleitoral, para que o candidato não tenha problemas algum após ser eleito nas eleições de 2024. Vamos lá, então. O que eu quero falar para vocês? Alguns pontos importantes assim, para os candidatos e assessores, advogados, entenderem a importância do processo, no processo eleitoral. Né? Vou colocar para vocês algumas notícias de forma aleatória, de cassação de mandato, contas eleitorais desaprovadas. Né? Igor, o que acontece, né, se eu tiver minhas contas desaprovadas? Né? O candidato que tiver as contas desaprovadas não consegue a quitação eleitoral. Então, para te ser candidato na próxima eleição, obrigatoriamente tu precisa ter a sua quitação eleitoral. Então, contas desaprovadas é um problema bem grande para os candidatos. Então, se tu for candidato a algum momento e tu pretende ser pré-candidato nas eleições desse ano, importante, procurar um contador, um advogado especializado, né, para te ajudar, né, nessa questão. Várias notícias aqui, estou colocando para vocês, sobre o TSE Santa Catarina, julgamento de ação pela cassação do mandato do senador, contas eleitorais desaprovadas, né? Cassação de mandato acontece muito, né? Então, a importância de você ter um contador e um advogado especializado na área no processo eleitoral é de extrema relevância. Então, resoluções que os contadores e assessores no processo de eleição eleitoral a gente precisa ter. Então, são as resoluções 23.605 de 2019, resolução 23.607 de 2019, resolução 23.609 de 2019, onde elas falam sobre a prestação de contas, fundo especial, registro de candidatura. Então, o contador vai participar de toda essa caminhada junto com o advogado para não ter problema efetivo quando for começar as eleições. Então, aqui hoje na aula 00 do curso Eleitoralista, vou falar um pouco sobre as resoluções e o que mudou, né, de sexta-feira passada para hoje. Então, mudou alguns pontos específicos. Vou elencar o calendário eleitoral. O calendário eleitoral eu vou colocar pontos específicos da contabilidade, que são importantes para os assessores e contadores terem essas informações. Lembrando que dentro do curso Eleitoralista vai ter todas essas resoluções de modo detalhado. Então, vamos lá. Tá. Então, as novidades, pessoal, novidades na prestação de contas eleitoral. Então, o que teve de novo? Teve alguns fatos que a gente fez a separação aqui das novidades das resoluções. Então, o que acontece no ano de 2024? Os candidatos, né, os diretórios nacionais, devem abrir contas específicas para os fins de candidaturas femininas e de pessoas negras. Nas eleições anteriores, não tinha esse fato específico. Era uma conta de fundo especial de campanha unificada. Hoje, os diretórios precisam obrigatoriamente abrir só uma ajuda técnica aqui do pessoal da Dilly Green, abrir uma conta específica para candidatos femininas e pessoas negras. Então, é uma coisa nova nas resoluções. Repasse de recursos. Né? Recursos públicos destinados a candidaturas devem ser repassados pelos partidos políticos até 30 de agosto. Então, o candidato que tem a perspectiva de recebimento, né, de recursos, então, pelos partidos políticos até 30 de agosto. Então, vamos respeitar esse prazo, porque tem prazo agora, né? Antes não tinha prazo. Doações em PIX. O que mudou da resolução anterior? Só poderia fazer doação PIX CPF. Hoje pode doação PIX de qualquer chave PIX do doador.
Lembrando em doação. Doação só pode ser recebida de pessoa física e respeitando o limite de 10% do rendimento bruto do ano calendário anterior. Comprovantes de gastos, pessoal. Esta parte aqui é polêmica. Notas fiscais podem não ser suficiente para comprovar gastos se houver dúvidas sobre a idoneidade do documento ou a execução do objeto. Então, para o contador, no processo eleitoral, nota fiscal eletrônica, né, comprovação de gasto, documento hábil, nota fiscal eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral nos fala na resolução que não, nem sempre. Então, orientação, né, candidatos que compram volumes muito altos de propaganda gráfica, gasolina. O Tribunal Superior Eleitoral cuida muito da questão de gastos com combustíveis, né? Então, nem sempre a nota fiscal vai ser documento que comprove o fato, né? O tribunal nos fala isso na resolução, com a alteração. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Compras de grande volume, documentar fotos, né? Fotos é super importante. Controle de entradas e saídas, controle de entradas e saídas de materiais gráficos quando uma campanha de majoritária. Então, isso é um ponto bem específico de comprovação de gastos que a gente tem que ter o cuidado. Então, sempre cuidar. Documento hábil, nota fiscal eletrônica, né? Nota fiscal. O meu município não existe ainda nota fiscal eletrônica. Tem municípios pequenos que não existe ainda nota fiscal eletrônica. Tudo bem, é justificável, né? Mas lembrando que tem essa mudança na resolução. Então, a gente tem que orientar os assessores, os candidatos, de ter as provas físicas, né? Porque o abuso do poder econômico pode ocorrer a cassação do mandato. Então, é uma pauta muito forte utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tanto que, em 2020, ele alterou a resolução que, de doação de recursos próprios, o candidato só pode usar 10% do limite estipulado do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu sou candidato, né? Eu tenho R$ 200.000 para gastar na minha eleição. Não pode, né? Tem que respeitar os 10% do limite de gastos que o Tribunal Superior Eleitoral vai nos divulgar. Que logo em seguida eu vou passar a data específica que o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar os limites de gastos, né? Gastos com combustíveis. Então, para efetuar gastos com combustíveis em carreatas, campanhas, deve informar a Justiça Eleitoral com antecedência de 24 horas. Então, todos os gastos com combustíveis em carreata e campanha devem informar a Justiça Eleitoral com antecedência 24 horas. Eu quero agradecer aqui o Deco, a Dejana e todos que estão comentando. Lembrando que todos devem seguir o @oeleitoralista. Muito obrigado pela presença de vocês na live, que é muito importante. Qualquer dúvida, deixe o recado na live que o Douglas vai responder vocês. Vocês acessem o link, entrem no grupo, que lá a gente vai disponibilizar todo este material para vocês. Tá? E não, tem 50% de desconto, isso é bem importante. Tá barato, pessoal. É um investimento. A gente teve todo o carinho de dar o melhor conteúdo para vocês. A gente vai criação de e-book digital. Os contadores, colegas contadores, o curso é prático. Eu vou ensinar vocês como que mexe, como instala o sistema SPCA, SPCE. Eu vou falar sobre as resoluções. Efetivamente, eu vou mexer no sistema, ensinar passo a passo a cada aba do sistema o que deve ser preenchido ou não. É um curso extremamente prático. Tá, pessoal? Vamos lá para o próximo. Então, algumas coisas mudaram também, outros pontos mudaram. Só mudar aqui Aqui o pessoal do Dilingri mandou aqui, ó. Para quem adquirir hoje o curso, tem poucas vagas. É bem exclusivo, são turmas de, no máximo, 25 pessoas. Então, no momento que fechar a turma de 25 pessoas ali, né, a gente vai encerrar. Porque o nosso objetivo é atender vocês com muita qualidade. Vamos lá para as próximas alterações. Transferências de saldos financeiros. Então, o que mudou a resolução? A transferência dos saldos financeiros das contas bancárias, das campanhas eleitorais destinadas ao movimento de fundo especial de campanha, deve ser feita de forma unificada, com um documento que individualize as sobras. O que acontecia na campanha eleitoral?
O que que acontecia na campanha eleitoral, pessoal? O que que acontecia, pessoal, na campanha eleitoral? Existia toda a sobra financeira de conta eleitoral, tá? Origem de recursos, fundo especial e fundo de campanha. Origem de recursos, nas eleições municipais, a gente devolve para os diretórios municipais o valor. Fundo especial a gente tem que devolver para a União, tá? O que que acontecia em campanha? A gente devolvia um saldo, ficava outro saldo. Então, obrigatoriamente, a gente precisa de fazer essa devolução de forma unificada, né? Depois de feita essa devolução de forma unificada da sobra de campanha, dos valores que sobraram em campanha, obrigatoriamente todos precisam encerrar as contas. Isso é bem importante porque muitos candidatos deixam de encerrar as contas e o encerramento de conta é de caráter obrigatório no processo de prestação de contas. As instituições bancárias, elas vão fazer o encerramento automático, mas o processo de envio de prestação de contas é anterior a esse prazo deles, então não fecha as datas. Então, todos os candidatos devem obrigatoriamente encerrar as contas após as eleições. Tá? Diligências, prazo de 3 dias para cumprimento de diligências, fora o período eleitoral. Pode ser, então, fora o período eleitoral, então qualquer diligência de prestação de contas tem um prazo de 3 dias. Fora o período eleitoral com justificativa, isso pode ser sanado. Tá? Análise das contas. Obrigatoriamente, toda a prestação de contas precisa estar em anexo à procuração do advogado. Tá? Então, o que o Tribunal Superior Eleitoral nos diz? Tá? Que a ausência de procuração não acarreta automaticamente o julgamento das contas eleitorais, como não prestadas. A unidade técnica deve analisar o documento contábil. O que a gente pode ver dessa alteração? A procuração, né, o advogado faz, o contador faz o anexo no sistema SPCE, desculpa. E o Tribunal Superior Eleitoral evidencia que o advogado é responsável por responder todos os processos daquele candidato. No momento que a gente não anexar as procurações, o Tribunal Superior Eleitoral não vai identificar o advogado, né, porque precisa obrigatoriamente da procuração. Então, quando a gente mandar a prestação de contas eleitoral no prazo final, o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar as contas, mas se tiver alguma diligência, algum problema sem a procuração, ele vai notificar através de digital, que o candidato vai ter muita mais dificuldade de sanar o problema. Então, a questão do advogado também, né, pode ser sanada em primeira instância, que é uma questão nova também. Então, a importância de ter o advogado e o contador que tenham uma relação, que conversam, né, é de extrema relevância no processo eleitoral. Dito isso, eu quero agradecer aqui a Sandra, Bruna, Cláudia, e para quem tiver alguma dúvida, né, deixe as dúvidas de vocês nos comentários, que a gente tem um suporte 24 horas para vocês. 24 horas a gente está lá para responder todas as dúvidas de vocês. Né? Lembrando que o curso tem vaga ilimitada. Limitada. Desculpa. O pessoal aqui da assessoria da Diligrim tá me ajudando. Então, pessoal, vou falar sobre o calendário eleitoral. O Dr. Robsonzinho falou muito bem sobre o calendário eleitoral. O que eu fiz para ajudar os colegas e assessores? Coisas específicas para a contabilidade, são de importância para os contadores e assessores, que eu vou falar aqui um pouco para vocês as datas bem específicas sobre o calendário eleitoral. Então, pessoal, 5 de maio, inicia a campanha de arrecadação prévia de recursos da modalidade de financiamento coletivo, né? As vaquinhas online. Igor, a convenção é após isso, tudo bem. Candidato, né? O candidato que fizer o processo de vaquinha online, de captação de recursos, e não for candidato após isso, a instituição que fez essa captação tem a obrigação de devolver todas essas doações para todos os doadores. Então, lembrando que as empresas que têm interesse em participar, né, nesse processo,
precisam fazer um cadastro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, em 5 de maio começa a data para fazer a captação de recursos para os candidatos. Ali, ali tem que respeitar sempre os 10% de arrecadação, né? Então, eu quero fazer doação, só posso doar 10% do meu rendimento do ano calendário anterior. Então, meu rendimento de 2023. 17 de junho, data limite Tribunal Superior Eleitoral divulgar o montante de recursos disponíveis de fundo especial. Então, dia 17 de junho é o data limite para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar o quanto de fundo especial de campanha vai ser disponibilizado para o país. 20 de junho, né? Último dia para o Diretório Nacional e Federação disponibilizarem a chave de acesso do sistema Candex. Então, o sistema Candex é o sistema onde faz todo o processo de registro do candidato, o registro da atas de convenção, faz o registro dos candidatos, dos pré-candidatos às eleições de 2024. Então, 20 de junho, 5 de maio é muito importante que o candidato já pode começar a fazer a arrecadação. Lembrando sempre que tem limite de gastos, né? Então, devemos respeitar sempre os limites de gastos. Vamos lá, 20 de julho, tá? Então, 20 de julho, eu vou só trocar aqui. 20 de julho, pessoal. Envio à Secretaria da Receita Federal o período da inscrição do CNPJ dos candidatos. Após o registro do Candex, já pode ser enviado para a Receita Federal a lista dos candidatos após a convenção. Então, a Receita Federal tem 3 dias úteis para a constituição do CNPJ. Após a constituição do CNPJ, após a constituição do CNPJ, só mudar aqui, só um minutinho. Aqui, desculpa, pessoal. Após a constituição do CNPJ, os contadores vão disponibilizar o RAC, né, para seus candidatos, que é o requerimento de abertura de contas bancárias. Dentro do curso leitoralista, a gente explica para os contadores lá que são 3 tipos de contas bancárias. A gente fala a obrigatoriedade de todas elas. Então, pontos específicos da resolução, né? No dia 20 de julho, tá? Publicação pelo Tribunal sobre o limite de gastos de campanha para cargos eletivos. Então, no dia 20 de julho, a gente vai saber os limites de gastos de todos os candidatos a nível Brasil, que eles vão poder gastar em sua campanha. Lembrando que tem um teto e a gente tem que respeitar sempre os percentuais de doação ali de todos, do candidato e dos doadores. Divulgação na internet de quantitativo de eleitores por município, né? Para nós ter a ideia se vai ter ou não o segundo turno das campanhas eleitorais. Formalização de contratos que gerem despesas com preparação de campanha e com instalação física ou virtual de comitês. Então, pessoal, a partir de 20 de julho já pode ser feito as despesas de contratos, né? De comitês, que o pessoal gosta de anteceder para pegar o comitê mais próximo, mais visual. O segundo prazo, depois que começou todo o processo eleitoral, já foi todas as convenções, a gente tem, todos os contadores têm de 9 a 13 de setembro para mandar a primeira prestação de contas parcial, que é a primeira prestação de contas que a gente tem que enviar ao Tribunal Superior Eleitoral. Na mini reforma eleitoral, essa primeira parcial queriam tirar fora, né? Então, mas vai ficar acredito, para a próxima eleição, acredito eu. Então, do dia 9 a 13 de setembro, a gente tem a primeira prestação de contas parcial de todos os candidatos. E 5 de novembro, do primeiro turno, né? Último dia para os candidatos apresentarem a prestação de contas final, né? A gente tem que mandar todas as informações das eleições até, no máximo, 5 de novembro. Último dia para transferir as sobras da campanha. Último dia dos candidatos a terem os candidatos terem que fazer as transferências de todas as sobras das contas vinculadas à campanha. Então, pessoal, na live de hoje, eu quero agradecer
sobre o curso. Mais uma mensagem aqui do pessoal da Diligrin aqui que mandou. Entre no grupo do WhatsApp, adquira um curso com 50% de desconto em até 12 vezes sem juros. O investimento mínimo para toda a rentabilidade que ela vai te trazer. Você é advogado, contador e assessor, político, ou você quer, assim como eu, trabalhar como político. Então, pessoal, entre no grupo do WhatsApp, solicitam esse desconto lá, vai ter o link de desconto para vocês. A contabilidade eleitoral é muito mais do que isso. Então a gente tem que trabalharmos todos juntos, o contador, o assessor, o candidato, o advogado, né? Da parte da contabilidade eleitoral, é uma parte bem específica, né? Que poucos colegas fazem isto. Acho que na nossa região aqui são muito poucos colegas que fazem esse processo. Lembrando que no curso eleitoralista a gente vai ensinar vocês de forma prática todos os processos de contabilidade eleitoral. Nós vamos falar para você disponibilizar contratos, modelos prontos de contrato de controle de combustível, contrato de contratação de terceiros, né? Que a gente tem que respeitar diversos fatores. A gente não pode contratar qualquer pessoa para uma campanha eleitoral. A gente não pode contratar pessoas em uma campanha eleitoral que recebem benefícios assistenciais. Então, tem diversos pontos que a gente vai estar disponibilizando no curso, nos slides. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Já é 9h13, já passou mais de uma hora de live. Quero a presença de todos. Pode contar conosco para qualquer dúvida. Entre no grupo do WhatsApp, né? Se vocês quiserem também, né? Se você é candidato e quiser fazer a prestação de contas eleitoral conosco, nos contratar lá no nosso site ou eleitoralista, tem essa possibilidade também, que a nossa equipe do nosso escritório vão estar disponibilizando. Então, pessoal,